Oi pessoal, tudo bem? Galerinha, essa semana a gente vai falar, de acordo com a apostila de vocês, a gente vai falar sobre um novo olhar para as obras de arte, ou para a arte, tudo bem? Pessoal, quando a gente fala de arte, é muito complexo a gente dizer que todo mundo vai enxergar a arte da mesma forma, ou vai ver as mesmas coisas. É claro que não, porque a arte, ela na verdade, ela consegue te tocar e te fazer interpretar as coisas, né, aqueles objetos ou aquelas obras de arte, de acordo com com os seus valores, com as suas interações com o mundo, com a sociedade, enfim, tá certo? Então a gente inicia falando sobre o significado de algumas obras de arte, a gente vai falar sobre como ler uma imagem, como ler retratos, e por último a gente fala do que seria, a gente falou sobre isso algumas vezes, mas só para deixar mais objetivado aqui, a gente vai falar como seria então a questão das edições de obras de arte, se isso aconteceu já em alguns outros momentos da história, e termina falando sobre um carinha chamado Diego Velázquez, que a gente já falou, beleza? Um espanhol super bacana e super inovador, tá bom? Vamos lá. Pessoal, a gente começa, na verdade, com, na página 32 de vocês, desculpa, com aí 4 questõezinhas aí para vocês responderem sobre, de uma forma até que pessoal, sobre o que você considera e como você considera esse olhar para as obras de arte. Se é tudo igual, se todo mundo vai ter a mesma impressão das coisas, como é que isso acontece e tudo mais. Beleza? Então, isso daí a gente corrige na semana que vem. Dando sequência, a gente fala um pouquinho sobre os significados das obras de arte. Então, o artista ele cria uma imagem, ou ele cria uma obra de arte, a partir do que ele vive, a partir do que ele vivencia, e com certeza a ideia dele, o principal objetivo dele é transpor isso, né? Dividir isso com os espectadores, com as pessoas que vão olhar, vão observar essas obras que ele criou. A questão é que, assim, as intenções desse artista, muitas vezes elas se tornam subjetivas. Cada um de nós vai ter uma impressão diferente sobre aquela obra de arte, não é isso? Mas existe um início, né, para que essa observação aconteça, que ela tem que ser levada em consideração. Senão não faz sentido, senão se torna algo banalizado e algo sem nenhuma relevância, digamos assim. O primeiro passo, na verdade, para a gente entender, para a gente tirar alguma conclusão de uma obra de arte, é, em primeiro lugar, a gente ter atenção, paciência e contemplar. Contemplar significa você olhar com atenção para alguma coisa ou para alguém, enfim. E quando você olha com atenção, você contempla essa obra de arte ou esse objeto artístico, o objetivo não é que você simplesmente veja aquilo de uma forma rápida e simples. Vamos para um exemplo. Quando você faz uma leitura de um livro, se você pegar a folha e passar rapidamente, você até pode ter contato com algumas palavras, você pode até ver algumas coisas, mas você não vai armazenar essas informações, você não vai adquirir o conhecimento que aquilo deveria ser transposto a você, né? Porque você viu aquilo de uma forma muito rápida. Você viu, mas você não interpretou, você não armazenou as informações daquele livro, por exemplo, daquelas folhas que você passou rapidamente. A mesma coisa acontece com as obras de arte. Quando você olha simplesmente para um quadro ou para um objeto de arte, sem muita curiosidade, sem muito tempo, muita motivação, você simplesmente olha para um objeto, sem nenhuma apreciação ou nenhuma conclusão a mais. Se você olha para esse quadro, para esse objeto de arte, para essa imagem, enfim, e você interpreta aquilo, questiona, como é que a gente faz isso? A gente faz vários questionamentos para a gente mesmo e para aquela obra que a gente está observando. Por quê? É uma forma da gente tentar entender para que serve aquilo, qual o objetivo daquela peça. Quando você responde algumas dessas perguntas, por exemplo, por que o artista fez isso? Qual era o que o artista está vivendo? Qual que era o ambiente social do artista nesse momento, quando ele fez essa obra? A quem se destinava essa obra? Por que ele usou esses materiais e não outros? Quando você responde a essas perguntas, na verdade você acaba montando um quebra-cabeça. E você entende aquela obra de arte de uma forma maior do que simplesmente um objeto à deriva. E aquilo faz com que você tenha uma leitura pessoal daquela obra. Pode ser uma obra figurativa, que na verdade pareça com alguma coisa mais dentro do âmbito da realidade, ou uma obra abstrata, né, que sejam, sei lá, formas geométricas, cores espalhadas, enfim, linhas, pontos.
e você tente entender isso de uma outra forma, de uma forma pelo emocional, pelo subjetivo, enfim. Mas a questão é, quais perguntas você consegue responder quando você analisa essa obra? E, de uma forma geral, quando você interpreta essa obra. Essa é a forma correta de você fazer uma leitura de uma obra, né, de um objeto de arte ou de uma imagem. Tudo bem? A gente tem que entender que, além da nossa interpretação sobre essas perguntas que a gente respondeu, a gente vai transpor para essa obra também várias das coisas que a gente tem como ser humano, né? As nossas razões, as nossas perguntas, os nossos questionamentos, os nossos valores, tudo isso a gente transpõe quando a gente está tentando analisar uma obra, seja da forma que for. Então, essa interpretação ela vai ser totalmente pessoal, né? Ela vai ter uma linha, ela vai ter um resultado totalmente exclusivo, seu. Tudo bem? E aí a gente vai já para o próximo tópico, que seriam como ler retratos. Pessoal, nesse tópico a gente fala principalmente sobre como as pessoas, os artistas, eles representavam a figura das pessoas antigamente, né? Então eles representavam as pessoas, eles pintavam as pessoas, não só as características físicas delas, mas o objetivo deles era também captar o que essas pessoas pensavam, o que elas sentiam, quais eram as suas dores, quais eram as suas necessidades. O objetivo desses artistas, desses pintores, era tentar trazer isso também para as obras de arte onde eles representavam essas pessoas, tá bom? Então, quando você analisa um retrato, o retrato de uma pessoa, ele não é simplesmente a imagem física daquela pessoa, mas ele traz ele traz uma bolsa, né, um conjunto de fatores ali que fazem daquela pessoa aquela imagem que você está vendo ali. Então, o artista ele tenta transpor isso no quadro, no retrato. Completamente diferente dos dias de hoje em dia, onde você pode, até antes de hoje em dia, né, onde com o invento aí da máquina fotográfica, você faz um retrato e você está vendo simplesmente o que a pessoa planejou que você visse, né? É simplesmente isso. Nas selfies que se faz hoje em dia, isso é mais planejado ainda. Ou seja, a pessoa ela planeja a imagem que ela quer compartilhar com as pessoas, e a gente só vai ver aquilo que ela planejou que a gente visse. E depois, se ela quiser, ela ainda vai ter o recurso de editar aquela imagem para deixar a imagem do jeito que ela gostaria que as pessoas vissem, né? Então é diferente aí da leitura das obras, aí, das pinturas de pessoas feitas antigamente. Tudo bem? Mais à frente, a gente vai ter, então, dois fatores para a gente conversar. Primeiro deles, a edição. Num determinado momento, as pinturas eram feitas, né? Tô falando isso da Idade Média e tudo mais. As pinturas eram feitas e tudo bem, não se faziam edições dessas pinturas. Ponto, vírgula, reticências. Sim, foi provado em estudos que se fazia sim edições dessas imagens e se planejava como pintar o retrato de alguém. Exemplo, quando a pessoa ela tinha, entre aspas, se imaginava que dava a entender com a obra que ela pudesse ter ascendência negra, o artista por si só, ou porque ele foi contratado para fazer assim, ele já pintava o rosto da pessoa com cores mais claras e cabelos menos ondulados, menos crespos, já com a intenção de não transparecer no retrato, não ficar gravado ali para a posteridade, que aquela pessoa poderia ter ascendência negra. Então isso era uma forma de edição da verdade, uma forma de edição do que seriam os retratos dessas pessoas aí da Idade Média, um pouco antes, um pouco depois, tá bom? Então existia essa edição sim, existia uma espécie de planejamento já sim, né? Uma pré-ocupação de como as pessoas iam interpretar essas imagens pintadas de pessoas importantes, enfim, tá bom? E aí a gente finaliza falando de um carinha chamado Diego Velázquez. Diego Velázquez foi um dos caras mais importantes aí dessa nossa cultura da pintura ocidental. Ele é um espanhol. Ele tinha um próprio estúdio até o momento em que ele foi apresentado para o rei Luís IV da Espanha. O rei Luís IV pediu para ele um retrato da família, ele adorou
o resultado, e aí a partir disso o Diego Velázquez ele passa a ser o pintor oficial dessa corte espanhola, da monarquia espanhola. Então esse vira o trabalho dele. Ele fica simplesmente só pintando retratos da família real espanhola, essa família aí do rei Luís IV. O que mais chama atenção é que ele vai pintar durante muitos momentos, né, em épocas diferentes, o retrato da princesa Margarita, que é a filha do rei Luís IV. Então ele vai pintando ela pequenininha, depois maior, maior, enfim. Então ele vai passando aí por todas as gerações da família real e sempre representando ali com a arte dele, com a pintura dele, a família real. Professor, qual a importância desse cara para o que a gente está falando agora? O Diego Velázquez ele é conhecido como um grande marco na pintura ou na arte ocidental porque ele começa a fazer algo totalmente fora daquela arte mais acadêmica, tradicional, onde existe só o retrato, por mais que existisse a preocupação com o emocional, com o subjetivo, com o psicológico da persona que eles representavam nas obras, ele começa a fazer algo além. Ele começa a tentar trazer para as obras que ele pinta alguns artifícios para a interação de quem vai ver a obra. Exemplo, em algumas obras desse pintor, você não sabe se ele pintou na obra um personagem da família real, ou se ele pintou a imagem de ele mesmo pintando o quadro que a gente está vendo. Então ele faz com que as pessoas que estão vendo, apreciando essa obra de arte, elas comecem a pensar e a indagar novas possibilidades além do óbvio, além de simplesmente ver aquela imagem que é o que a gente mais costuma ver em obras de arte. Por isso que ele começa a trazer uma nova informação aí, um novo formato para essas obras de arte. É um tipo de obra de arte que a gente vai chamar de obra de arte interativa, né? Porque muito dessa interpretação da obra fica na mão de quem está vendo, na mão do espectador. Não existe uma pontuação correta, né? Um jeito certo de dizer, ele pintou tal coisa. Não. Cada um vai interpretar de uma forma diferente, por mais que as formas ali na obra sejam todas realistas. Não é uma obra que você olha e fala, ah, não sei, parece um gato, parece uma vez. Não, são obras realistas, mas que você vai ter uma interpretação que pode ser além de uma simples imagem, de uma simples cena, e pode te dar margem a outras interpretações. Por isso que ele é tão importante. Ele começa a quebrar aí esse estigma da arte acadêmica tradicional certinha e começa a pensar numa nova zona aí de criatividade, né, para trazer novos instrumentos e novas ferramentas para uma arte evoluída aí do novo século. Tá bom? Galerinha, não se esqueçam, por favor, de responder os questionários da plataforma. É importante também que vocês deem pense direitinho em qual é o seu número para colocar o seu número da chamada lá. Eu tô vendo muitos números errados. Muita gente está colocando o número do ano passado, tá bom? Então, pense direitinho. Preste atenção aí no número da chamada na hora de colocar. Galera, é importante que vocês entrem na plataforma todas as semanas, porque elas contam como frequência e elas contam como pontuação de nota, tá bom? Bons estudos para todo mundo, um abração e até semana que vem.